Uma boa tarde, amigos e irmãos presentes e também rádio ouvintes aqui na cidade de Mante, aonde nos encontramos nesta ocasião para conhecer o mistério da grande voz como de trombeta no último dia, para poder compreender este mistério da grande voz de trombeta no último dia. Quero ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, aonde nos diz o apóstolo São João o seguinte, diz: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aqui, João nos conta a sua experiência no dia do Senhor e nos diz que ele escutou uma grande voz como de trombeta. Podem se assentar, por gentileza. Nesta ocasião, veremos o mistério da grande voz de trombeta no último dia. O mistério da grande voz como de trombeta no último dia. Esta foi a voz que João escutou no dia do Senhor, quando ele foi transportado no livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículos 10, aonde nos conta a sua experiência. Agora, ele diz que aquela voz lhe disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. E Jesus Cristo é o que no último dia, no dia do Senhor, estará falando com esta voz como de trombeta, e estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, como ele prometeu. Encontramos que desta voz, ou grande voz de trombeta, foi que Cristo falou em São Mateus capítulo 24 e versículos 31, quando disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão aos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Temos aqui a grande voz de trombeta novamente, para realizar um trabalho. Esta grande voz de trombeta, a voz de Cristo, estará nos ministérios do anjo do Senhor, que serão enviados no último dia. Para quê? Para chamar e juntar a todos os escolhidos com esta grande voz de trombeta, ou seja, com a voz de Cristo. Serão chamados e juntados os escolhidos no último dia. E o que a voz de Cristo estará falando no último dia? Sobre o ministério dos anjos do Senhor, que são os ministérios das duas oliveiras prometidos. Estes ministérios em Apocalipse capítulo 11 e em Zacarias capítulo 4. Vejamos o que em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Cristo nos diz que estará dando a conhecer esta voz de trombeta. João disse: depois disso eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta. João está escutando aqui novamente esta voz como de trombeta. Diz: falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas.
Agora aqui temos mais luz com relação às coisas que estará esta voz como de trombeta falando no dia do Senhor, ou seja, no último dia. Agora a pergunta é: e aonde é que temos que subir para escutarmos esta voz como de trombeta? Essa grande voz de trombeta, chamando, juntando seus escolhidos e nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer? A voz de Cristo esteve na terra, falando a seus escolhidos, de era em era, como ele prometeu, em São João, capítulo 10. Versículos 14 ao 16, quando disse: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, que não são do redil hebraico. Aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora aqui, Cristo diz que estas ovelhas que ele tem, as quais não são do povo hebreu, mas do povo gentio, Cristo disse que a ele lhe convém trazer estas ovelhas para onde? Para o redil. E ouvirão minha voz, Cristo disse, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de Cristo e serão chamadas e juntadas em um redil, no redil do Senhor Jesus Cristo, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era foi crescendo à medida que Cristo foi de era em era, falando através do anjo mensageiro de cada era. Através de cada mensageiro de cada era é que Jesus Cristo esteve chamando e juntando as suas ovelhas no seu redil, ou seja, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nascem através do novo nascimento, através de crerem em Cristo como seu Salvador e receberem o Espírito de Cristo, nascem de novo, nascem no reino de Deus. E se cumpre o que Cristo disse a Nicodemos, que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para poder entrar ao reino de Deus, ou reino dos céus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E de era em era, milhões de seres humanos estiveram escutando a voz de Cristo através do mensageiro de cada era. E esta voz de Cristo foi a trombeta do Evangelho, através do mensageiro de cada era que soou e chamou e juntou os escolhidos em cada era. E depois que já transcorreram as 7 etapas da igreja gentia, que estão aqui nesse diagrama, então chegamos à era da pedra angular, onde Cristo chama e junta aos seus escolhidos. É aqui aonde Ele nos chama para subir. Sobe aqui. Por quê? Porque já Ele nem está aqui, nem aqui, nem aqui, nem tampouco aqui embaixo. Ou seja, Ele já não está em nenhuma das 7 etapas ou eras da igreja gentia, mas Ele está na era da pedra angular, que é a era 8ª, a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. E consequentemente, a voz de Cristo está aqui, na era da pedra angular, através de seu anjo mensageiro, que é o anjo mensageiro também da dispensação do reino. E agora, vamos ver em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 6. Como Cristo estará dando a conhecer estas coisas através de seu anjo mensageiro. Pois Cristo disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas.
Portanto, tem que ter um véu de carne, um profeta, no último dia, para, através deste profeta, dar a conhecer a sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Vejamos quem é este profeta mensageiro. É enviado por Jesus Cristo, para Cristo, em Espírito Santo, está manifestado neste profeta mensageiro. E, através deste profeta mensageiro, a voz de Cristo, a voz de Deus, vir essa grande voz de trombeta, dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, com esta mensagem da grande voz de trombeta, com essa mensagem do Evangelho do Reino, chamar e juntar os seus escolhidos no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, que é a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejamos em Apocalipse 22, como são dadas a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular. Vejam como são dadas a conhecer, diz, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem Jesus Cristo enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar a conhecer estas coisas que devem acontecer em breve, que são as coisas que Jesus Cristo, com essa voz de trombeta em Apocalipse capítulo 4, disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E por quê? Em Apocalipse 22, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, é quem as dá a conhecer, porque este é o instrumento de Jesus Cristo, o véu de carne de Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo, e através deste profeta mensageiro, de seu anjo mensageiro, estaria falando ao seu povo e lhe dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, vejam como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, estaria escutando a grande voz como de trombeta no último dia. Podemos ver qual é o mistério dessa grande voz como de trombeta no último dia. O mistério é que é a voz de Jesus Cristo, o qual estará no último dia, em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, e falando através de seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E estar escutando a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, é estar escutando a grande voz, como de trombeta, no último dia. Agora temos visto o mistério desta grande voz, como de trombeta. É a voz de Cristo em seu anjo mensageiro, nos falando diretamente ao coração, à alma, todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, no último dia. O último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. São Pedro nos disse assim, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e nos diz que isto é algo que nós não podemos ignorar, porque toda pessoa que ignorar isto não poderá compreender o que é o último dia e o que são os últimos dias. É por isso que assim nos diz, mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, nos diz a mesma coisa. Porque um dia diante do Senhor, para os seres humanos, é 1000 anos. São 1000 anos. E quando nos fala dos últimos dias, está nos falando dos últimos milênios, que assim como os últimos dias da semana são quinta, sexta e sábado, os últimos dias diante de Deus são o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio. Por isso, o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Hebreus, podia dizer assim: Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Vejam agora como São Paulo nos diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual falou através dos profetas ao povo hebreu, diz, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E agora vejam, que já transcorreram do tempo de Jesus Cristo 2000 anos. E, todavia, estamos vivendo nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E os dias em que Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o quinto milênio, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E por isso é que São Paulo nos disse que Deus falou através de Jesus Cristo nos últimos dias. Também encontramos que o grande apóstolo São Pedro falou dos últimos dias, ou do tempo final, ou os últimos tempos, e nos diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz, falando com relação à forma em que fomos resgatados, diz, sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, não com coisas corruptíveis, como ouro ou a prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo. Desde quando a morte de Cristo na cruz do Calvário estava destinada por Deus? Desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus destinou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para morrer por cada um de vocês, e por mim também, e por todo filho e filha de Deus, que viesse viver a este mundo em carne humana. Podemos ver agora que quando Deus destinou a morte de Cristo na cruz do Calvário, desde antes da fundação do mundo, Ele também viu a nós, pelos quais Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreria na cruz do Calvário, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós, e por amor de mim também, por amor de todos nós. A morte de Cristo na cruz do Calvário, destinada desde antes da fundação do mundo, foi efetuada, se materializou, se fez uma realidade aqui no planeta Terra, nos últimos tempos ou últimos dias, ou seja, nos 3 últimos milênios. Seria o cumprimento da primeira vinda de Cristo e também da segunda vinda de Cristo,
para o primeiro dos últimos dias, que foi o quinto milênio. Jesus Cristo apareceu na Terra quando já tinha de 4 a 7 anos de idade. Começou o quinto milênio. E então, quando Jesus tinha perto de 30 anos, começou o seu ministério. E ali começou a semana número 70 da profecia de Daniel. Mas o ministério do Messias seria de 3 anos e meio, porque a profecia de Daniel dizia que na metade da semana seria tirada a vida ao Messias. Portanto, o Messias, desde que ele começou o seu ministério, quando foi batizado por João Batista, e então foi para o deserto, e ali esteve jejuando por 40 dias e 40 noites, e então começou seu ministério. Encontramos que apenas 3 anos e meio este ministério duraria, porque aos 3 anos e meio de ministério, o Messias tinha que morrer na cruz do Calvário para levar os nossos pecados e assim nos lavar com o seu precioso sangue e nos limpar de todo o pecado. Agora vejam que tudo isso já estava destinado por Deus desde antes da fundação do mundo. E mesmo os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E agora vejam como foi manifestada a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. Ali, no quinto milênio, no primeiro século do quinto milênio, e na primeira terça parte do século no quinto milênio, ou seja, que no primeiro século do quinto milênio, Jesus Cristo teve o seu ministério e realizou a obra de Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário. Tudo isso estava ocorrendo nos últimos dias que haviam começado nos dias de Jesus Cristo. E durante estes 2000 anos que transcorreram, o que tem acontecido no programa divino? Cristo tem chamado e juntado os seus escolhidos de cada era, chamando os seus escolhidos, falando aos seus escolhidos através de cada mensageiro, de cada era. E para o último dia, o que Jesus Cristo estará fazendo? Estará chamando e juntando os seus escolhidos na era da pedra angular, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. É através do anjo de Jesus Cristo que estaremos escutando a voz de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim estará com esta mensagem, nos dando a revelação de todos esses mistérios divinos que têm que ser cumpridos neste tempo final. A voz de Jesus Cristo nos falando através de seu anjo mensageiro estará nos revelando todos esses mistérios, e essa mensagem que estará nos dando através de seu anjo mensageiro é a mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Agora, podemos ver mais claramente o mistério da grande voz de trombeta. Este mistério da grande voz como de trombeta no último dia. Temos visto que esta grande voz como de trombeta é a voz de Jesus Cristo, nos falando através de seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. Esta grande voz como de trombeta foi representada em diferentes formas na Escritura para ser cumprida esta promessa da grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos. Essa promessa ser cumprida neste último dia, onde Cristo
Jesus Cristo em Espírito Santo estaria em seu anjo mensageiro, em Espírito Santo, manifestado, velado e revelado, falando à sua igreja. Estas coisas que em breve devem acontecer, e estar escutando estas coisas que em breve devem acontecer, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, é estar escutando a grande voz como de trombeta no último dia. Chegamos ao último dia. Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, se acrescentarmos os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E o 7º milênio é o dia do Senhor. É o último dia no qual Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, nos falaria com essa grande voz como de trombeta, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim, nos chamaria e nos colocaria na era da pedra angular e dispensação do reino, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e nos prepararia para sermos transformados e raptados neste último dia e sermos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Chegamos ao último dia e vimos que é o 7º milênio, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem. Se o deixarmos tal e como está o calendário, então faltam 3 anos para chegar ao último dia, ou seja, o 7º milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus como os seres humanos têm o calendário atrasado? Eu penso que não. E vocês? E se não se atrasou a Deus o seu calendário, pois já estamos no último dia, no 7º milênio, para os seres humanos. Para quê? Para escutar a grande voz como de trombeta, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Para isso estamos aqui. E o que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas neste último dia. Jesus Cristo em Espírito Santo falando através de seu anjo mensageiro todas essas coisas que devem acontecer em breve. Isto é o que diz o Espírito Santo às igrejas neste último dia, através do seu anjo mensageiro, assim como nas eras passadas. A Escritura diz: o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito Santo dizia em cada era? O que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, pois o que o Espírito estava dizendo era o que estava falando através de cada anjo mensageiro de cada era. E agora, o que é o que o Espírito Santo diz às igrejas? Pois o que estaria falando através de seu anjo mensageiro. Todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. E assim estaria revelando à sua igreja o mistério do 7º selo, que causou silêncio no céu por quase meia hora, quando o 7º selo foi aberto no céu, em Apocalipse, capítulo 8 e versículo 1. Agora, o mistério contido no 7º selo é o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. É este o mistério que Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, estaria dando a conhecer a sua igreja e a todas as igrejas neste último dia, falando através de seu anjo mensageiro
a todos os seres humanos na era da pedra angular e dispensação do reino. Temos visto o que é o mistério da grande voz de trombeta. Esta é a grande voz de trombeta da qual também o apóstolo São Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, e versículos 51 em diante, onde diz da seguinte maneira: eis aqui eu vos digo um mistério. Podem ver, é um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a final trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se vista da incorrupção e isso que é mortal se vista da imortalidade. Temos aqui a promessa da trombeta final, que é a grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, as dando a conhecer através de seu anjo mensageiro. E esta trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino, sendo proclamada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, ungido com o Espírito de Jesus Cristo neste último dia. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando a trombeta final, para, assim que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós que vivemos, sejamos transformados e sejamos arrebatados ao céu para ir à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disso também São Paulo nos falou em sua carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 em diante, aonde diz da seguinte maneira, e eu quero ler: porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele, ou seja, aos que seus corpos morreram. Assim também Deus trará com ele a quem? Quem serão os que vão ser trazidos? Aos que dormiram nele. Pelo que dizemos isto em palavra do Senhor, que nós que vivemos, que teremos ficado até a sua vinda, ou que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o mesmo Senhor, com voz de comando, alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e estaremos assim sempre com o Senhor. Esta é a promessa divina para os filhos e filhas de Deus que estariam vivendo neste último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio, no qual já estamos vivendo, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E para que estamos vivendo no último dia? Para estarmos escutando a grande voz como de trombeta, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, e neste tempo final, e na era da pedra angular e na dispensação no reino. Chegamos
ao tempo do cumprimento do mistério da grande voz, como de trombeta, no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Vimos qual é o mistério da grande voz, como de trombeta, no último dia. É a voz de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo estaria manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas. E chegamos ao tempo do cumprimento do mistério da grande voz, como de trombeta, no último dia. E onde estaria essa grande voz como de trombeta, falando ao seu povo, à sua igreja, aos seus escolhidos, e os chamando e juntando, e lhes dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, assim como a voz de Cristo esteve em cada era manifestada, falando ao seu povo através de cada anjo mensageiro, no território que este profeta mensageiro estava. Também, neste último dia, a voz de Cristo estaria em certo território, que é o território da América Latina e do Caribe, falando-lhe estas coisas que em breve devem acontecer a todos os seus filhos latino-americanos e caribenhos. A voz de Cristo estaria, através de seu anjo mensageiro, nos falando em espanhol todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, no último dia, e era da pedra angular. E é assim como a grande voz de trombeta estaria no último dia, falando aos latino-americanos e caribenhos todas estas coisas que devem acontecer em breve, e estaria nos colocando na era da pedra angular, em cima, no cume do monte de Deus, no cima da igreja do Senhor Jesus Cristo, e estaria preparando-nos para sermos transformados e raptados neste tempo final. Vejam vocês a forma simples em que esta grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 11, e Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e São Mateus capítulo 24, versículo 31, estaria soando, estaria falando, e estaria nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, e estaria assim chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus na América Latina e no Caribe, neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. É a América Latina e o Caribe, aonde estaria a grande voz de trombeta, a voz de Cristo chamando e juntando aos latino-americanos e caribenhos. Portanto, estaria nos falando em espanhol, e os escolhidos, na sua maioria, o 90 ou 99%, os escolhidos do último dia que escutariam a grande voz de trombeta chamando e juntando aos escolhidos de Deus seriam latino-americanos e caribenhos. E agora, a pergunta é: onde estão esses escolhidos de Deus, latino-americanos e caribenhos, escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, através de seu anjo mensageiro, e sendo juntados, recolhidos neste último dia? Aonde são? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, escutando a voz de Jesus Cristo, esta grande voz como de trombeta, neste último dia,
nos chamando e nos juntando e nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. E é assim como Ele nos mostra sua vinda, a sua igreja, a era da pedra angular, revelada e revelada em seu anjo mensageiro, nos falando com essa voz como de trombeta e nos dando a conhecer todas estas coisas. Vejam este mistério da vinda de Cristo aos latino-americanos e caribenhos através de seu anjo mensageiro, dando a conhecer aos latino-americanos e caribenhos todas estas coisas que em breve devem acontecer, porque entre os latino-americanos e caribenhos estarão os escolhidos de Deus, que seriam chamados e juntados com a grande voz de trombeta, através do ministério dos anjos, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados por Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro. E assim é como a obra de Jesus Cristo no último dia é realizada em meio aos latino-americanos e caribenhos. E assim são chamados e juntados os escolhidos latino-americanos e caribenhos do último dia. E são preparados para serem transformados e serem raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Temos visto o que é o mistério da grande voz, como de trombeta, no último dia. Que Deus continue nos falando, que Jesus Cristo continue nos falando com essa grande voz como de trombeta, com essa mensagem do Evangelho do Reino, e continue nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, no 7º milênio, que é o dia do Senhor, no qual nós estamos vivendo. E nos prepare para sermos transformados e raptados. E os que faltam para escutarem a voz de Cristo, a voz como uma grande voz de trombeta, chegue a eles a mensagem da grande voz como de trombeta, a voz de Cristo, e chegue-lhes ao profundo da alma e respondam ao chamado de Cristo e sejam juntados no redil do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e na dispensação do reino, e também sejam preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, lhes dando testemunho da grande voz, como de trombeta, no último dia. Temos visto o que é o mistério da grande voz, como de trombeta, no último dia. Adiante, todos os dias da nossa vida, escutando esta grande voz, como de trombeta, neste último dia e por toda a eternidade. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. E deixo com vocês ao reverendo Miguel Bermudes Marim, para que dê a cada um de vocês, amigos rádio ouvintes, os endereços e os telefones com os quais vocês podem comunicar para pedirem literatura completamente grátis, com conferências similares a esta e também para poderem assistir a atividades como estas, aonde poderão escutar através de vídeos, conferências similares a estas, para assim continuarem escutando esta grande voz como de trombeta neste último dia, que é a voz de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Sendo assim, deixo com vocês ao reverendo Miguel Bermudes Marim, para que lhes dê os telefones e os endereços aos quais vocês poderão se comunicar
para obterem literatura completamente grátis e continuarem escutando a grande voz como de trombeta, nos dando a conhecer todas estas coisas. Ou seja, que através desta voz, como de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, através do seu anjo mensageiro, todos obteremos o conhecimento de todas essas coisas que tem que acontecer neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. Vamos ter ao reverendo Miguel Bermudes Marim por aqui, para que lhes dê os endereços imediatamente a cada um de vocês, amigos rádio ouvintes. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos.